Meu nome é Adriana dos Santos Ramos, eu tenho 38 anos e antes de eu chegar na igreja, eu era uma pessoa vazia. Aos 15 anos eu adquiri uma doença que os médicos não descobriam, Fiquei 1 ano paralítica, 6 meses eu ficava boa, 6 meses eu ficava doente. Ia para o hospital, ficava internada, os médicos faziam exames, raio-x, fazia tudo. E virava dos pés à cabeça e não identificavam nenhuma doença. Então eu ficava internada, meus pés ficavam inchados. Primeiro começava por uma perna, ficava inchada, depois ficava roxa, depois ficava preta, até eu não conseguia andar. E depois passava para outra perna. E assim eu fui me frustrando, porque eu era jovem, E teve um tempo que eu tive que parar de ir para a escola, porque eu morava no interior do Nordeste, não tinha condição de ninguém me levar para a escola. Tinha muito medo de morrer, tinha muito medo de ficar em casa, muitas das vezes sozinha, porque minha mãe trabalhava, minha irmã por um tempo teve que trabalhar, dormia e acordava na madrugada com medo, desesperada, com medo de morrer, com um vazio, na verdade, E quando eu ia para o hospital, que ficava boa, eu ia para o mundo, Beber, dançar, me divertir, achando que isso era a verdadeira felicidade. E do nada, a dor voltava, atacava. Então eu ficava 6 meses em casa e quando apertava muito eu ia para o hospital. E assim foram quase 2 anos da minha vida nessa situação. E aí quando eu fiquei acamada mesmo, fazia as necessidades na cama, minha mãe e minha irmã que me levavam à noite para tomar banho. Minha amiga não compreendia também. Teve um dia que ela chegou em casa chorando para a mãe dela, falando que não aguentava mais ver eu do jeito que eu estava. Eu sabia, a mãe dela já ia para uma igreja universal. E lá onde eu morava, que era no Nordeste, todo mundo odiava a igreja universal. A minha família é católica, então assim, até eu tinha um preconceito com a igreja universal. Porém, já tínhamos feito tudo que tinha, o que era possível, Tanto com os médicos como promessa. Eu já tinha feito de tudo. Ir umbanda, fazer banhos, fazer de tudo para poder conseguir a cura. A mãe dela foi na minha casa e convidou a minha família para ir. Como a minha mãe sempre trabalhou muito e já tinha um preconceito enorme sem conhecer a Igreja Universal, então assim, não aceitou ir. Eu também não queria, porém eu parei e pensei, bom, eu já fiz de tudo. E resolve o meu problema, então é um lugar a mais, Não tenho nada a perder da situação que eu estou, pior não vou ficar, porque é impossível eu ficar pior. E quando a mãe dela falou para mim, me convidou e fez até um desafio, então eu fui arrastada pela minha amiga e a mãe dela, que nesse dia pediu folga, porque ela viu como eu estava sofrendo, Como estava sendo horrível para mim, porque para mim a única saída era se matar. Para mim não tinha mais chance. E lá o pastor fez um desafio, no mesmo dia que eu entrei, pisei meus pés na Igreja Universal, que se eu fizesse a corrente durante 7 dias e que se eu não fosse curada, eu não precisava ir mais lá. Eu não precisava crer no Deus dele, porque ele tinha me apresentado um Deus vivo. E eu tive conhecimento da verdade, quando a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não entendia, para mim, o Jesus que eu conhecia era um Jesus que estava pregado numa cruz. Eu não sabia do preço que ele já tinha pago por todo o meu sofrimento. Então, não era justo eu estar vivendo aquele sofrimento. E quando o pastor falou isso para mim e abriu os meus olhos, eu falei, eu aceito esse desafio. Fui curada, porém, eu continuei na igreja, mas fazendo tudo do meu jeito. Eu era muito nova, então assim, eu queria Deus e queria o mundo. Eu ia para a igreja em primeiro lugar, mas depois eu ia para as festas com as minhas amigas, Só que chega uma hora que não dá para seguir a 2 senhores, ao mesmo tempo. Quando eu me enchia por alguns momentos, quando eu fazia todos os meus amigos rir, beber, dançar, só que quando eu chegava em casa e deitava a minha cabeça no travesseiro, aí vinha aquela tristeza, vinha aquele vazio, vinha aquele medo de morrer, vinha uma angústia que eu não sabia de onde era, sabe? Um vazio, uma pressão negativa no meu coração. Só que chegou um dia que uma palavra que o pastor falou me chamou a atenção. Você que foi curada, que hoje está bem, não é bom estar curada? Ser feliz, ser livre? O poder de Deus nos dá a cura física, que é bom. Então imagine se esse Deus entrar dentro de você
que é o Espírito Santo. Imagine ele fazer morada eterna dentro de você. E é isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer fazer de você a morada dele. E aí aquilo me chamou a atenção. E aí eu arregalei os olhos e falei, eu quero. Só que aí aos poucos, eu indo para a igreja, a palavra foi entrando. E aí eu fui raciocinando. E aí o pastor foi falando, para a gente ter o Espírito Santo, a gente tem que abandonar o pecado. E tudo que eu estava fazendo não era legal, não agradava a Deus. E para Deus entrar dentro de mim, eu precisava estar vazia de mim. Então eu fui buscando fazer isso. Então a primeira coisa que eu fiz foi largar as amizades, parei de beber, parei de namorar, porque eu tinha um namoro que era um namoro do mundo. Eu fui radical, porque verdadeiramente eu queria o Espírito Santo dentro de mim. O pastor novamente fez esse desafio, falando que se eu fizesse de acordo com a palavra de Deus, então eu ia ter o Espírito Santo. Comecei a ir para a igreja todos os dias, porque eu queria me encher de Deus, e eu entendi o que era o Espírito Santo. Eu falei, se eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser uma pessoa separada do mundo para que o Espírito Santo venha habitar dentro de mim, então eu tenho que pagar o preço. E aí eu me batizei, desci as águas, tive a consciência de que eu tinha que matar a velha Adriana, que eu já não seria mais a primeira, já não seria mais a senhora de mim mesma, e sim, serva do Deus Altíssimo. E aí eu fui buscando, não foi do dia para a noite, né? Aí eu fui orando, jejuando, lendo a Bíblia, e aí firme na igreja, e aí eu peguei firme em um grupo, comecei a evangelizar, a ganhar almas na madrugada, negando as minhas vontades, fazendo tudo certo. Eu evangelizava, ganhei almas esse dia para o meu grupo ganhou pontuação, levei bastante jovens, só que eu cheguei em casa, estava cansada, que eu tinha ficado o dia inteiro na igreja, porque eu procurava me encher de Deus. Eu estava feliz porque eu tinha alcançado tudo que o meu grupo tinha colocado, mas dentro de mim ainda tinha uma sede, uma vontade, um desejo que um dia eu cheguei, eu estava tão cansada que eu tinha andado tanto, e antes de entrar no quarto eu me ajoelhei e fui me arrastando até a cama. Porque eu falei, meu Deus, eu bati a meta, eu evangelizei, eu fiz tudo, mas ainda tem uma sede dentro de mim. Sabe, porque não era resolver o que estava por fora, era resolver o que estava por dentro, que era o espaço que só o Espírito Santo preenchia, que é verdadeiramente o Espírito Santo. E aí eu fui orando mais, não desisti. Aí continuei orando, continuei fazendo propósitos, vigílias que tinha, eu ia, mesmo no dia seguinte que eu ia trabalhar. E aí teve uma vigília que eu já fiquei sabendo com antecedência, então eu me preparei, jejuei, orei e falei para Deus. Eu falei, meu Deus, eu não quero sair dessa vigília do mesmo jeito que eu entrar, porque sozinha eu não tenho forças para continuar, para vencer. E eu falei, o que eu quero é mostrar o Senhor através de mim. O que eu quero é glorificar o Senhor através de mim. E quando o pastor naquele tempo chamou lá na frente, eu fui a primeira aí. Eu fui correndo lá para frente e o pastor falou, faça de conta que a sua vida, que a sua vida é uma caixa, então vira a caixa. Se esvazia, tira, esquece de tudo. E seja sincera, seja honesta, seja verdadeira com Deus. Fala tudo que está dentro de você. Mostra para Deus a sua necessidade e a sua dependência total dele. E aí eu fui orando, fui falando com Deus, fui me preparando. E quando acabou essa vigília, eu percebi que eu saí diferente. Eu estava forte por dentro. Eu achava que ia ser muita emoção, algo extraordinário, ia acontecer algo sobrenatural. Não, foi algo dentro de mim que me mudou, como se tivesse trocado o meu espírito, sabe? Eu era uma pessoa, eu estava mais forte por dentro, confiante. Só fui buscando a cada dia mais, né? Estar mais cheia do Espírito Santo. E hoje eu sou uma pessoa completa, realizada em todas as áreas da minha vida, mas eu tenho o tesouro maior, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, para mim, é tudo. É a minha base, é o meu tudo, porque eu não tinha nada. Então, o meu tudo hoje é o Espírito Santo. A minha maior alegria, paz, a minha dependência. E vocês que estão no propósito do jejum de Daniel, que já faziam, se já fazem, estão na luta da sua construção, da bagagem espiritual, não desistam. Continuem orando, jejuando,
se esforçando, se esvaziando de vocês para que o Espírito Santo venha habitar dentro de vocês, porque é possível. Então, o que nós temos que fazer é nos submeter à vontade de Deus e assim vocês receberão o Espírito Santo.